Bom dia, Maristela. Bom dia, pessoal. A nossa continuação hoje é da segunda parte, capítulo 25, capítulo das evocações. E aqui eu já até coloquei lá no grupo, que iniciaria a partir da questão número 15, mas na realidade é da questão 16. Eu fiz vocês estudarem uma questão a mais, né? Então, e pelo que eu vi aqui, pelo que falta, vamos procurar hoje ir até a 25. Daí nós levamos ainda para esse aqui com dois estudos, eu acho que fica de bom tamanho. Bom dia, Jaque Oso. É. Estão todos localizados na leitura? Vamos pegar vamos ver, são umas três questões. A Vanessa lê três para nós, inicia ali no 16, depois a Jaque lê mais três e depois a Maristela até a 35, a 25 daí. Pode ser? Pode sim. Posso começar? Pode. 16ª. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Sim, e se for possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é o que auxilia os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso para a satisfação vossa pessoal. Digo, no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. 17ª. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Essa pergunta era escusada, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. 18º. Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e às horas indevidas? Esses espíritos se divertem à custa dos que lhe dão os ouvidos. É sempre inútil, não raro, perigoso, ceder a tais sugestões. Inútil porque nada de absolutamente se ganha e ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre o cérebro dos fracos. Haverá dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo o que é material, e fora a superstição, acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. 20. Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstre. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens, e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos também há misantropos, que não gostam de serem incomodados, e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem. Sobretudo, quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nem motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido que lhe é indiferente
e que quase sempre têm a inspirá-lo a curiosidade. Se vem, suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. Nota: há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, para saber se alugará ou venderá a sua casa. Outro, para saber que lucro tirará da sua mercadoria, o lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo, por nós, só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a supô-los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não nos podem ter grande simpatia e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. 21ª. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos, pelo que toca à solicitude com que atendam ao nosso chamado? Uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar. Experimentam viva contrariedade quando forçados a vir, para confessarem suas faltas. E outra coisa não procuram senão ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, como castigo, e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos, quando são chamados inutilmente, para futilidades. Então, ou não vêm, ou se retiram logo. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam, exatamente como vós, de servir de distração a curiosos. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando um espírito, senão ver o que ele vos dirá, ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Julgais que ele se vai colocar na berlinda somente para vos dar prazer? Desenganai-vos. O que ele não faria em vida, não fará tão pouco como espírito. Nota: a experiência, com efeito, prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com se saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves. 22º. Os espíritos, para se manifestarem, têm sempre necessidade de serem evocados? Não. Apresentam-se a miúde sem serem chamados, e isso prova que vêm de boa vontade. 23ª. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? De nenhum modo, porque os espíritos enganadores frequentemente empregam esse meio para melhor enganar. 24ª. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem a nós, ainda mesmo quando não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? A escrita é um meio material para o espírito atestar a sua presença, mas é o pensamento que o atrai, e não o fato da escrita. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Sim, não o escutando mais. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com suas torpezas? Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. Então, até aqui nós
tivemos essas questões sobre as evocações, sobre o que ocorre nas comunicações com os espíritos. Então, hoje, a gente sabe que a nossa realidade nas casas espíritas já não é tanto as evocações, mas a gente sempre tem aqui conteúdo que nos serve de instrução para nossos encontros de desenvolvimento, de estudo da mediunidade, para nossas reuniões mediúnicas, que são muito interessantes. Eu tinha no início que a nossa linguagem, nós temos uma palavra para indicar duas coisas. Para mim, eu tinha pedido para a Jaque Pouso a leitura, e como tem duas Jaques, ficou muito bem também, não tenho. Mas, então, daí agora eu vou dar oportunidade para a Jaque falar, a Jaque Pouso, já que eu tinha pensado nela, nessa leitura. O que tu achou de interessante? Eu não sei se vocês vão me ouvir direito. Estão me ouvindo direito? Porque eu tô com... Meu filho, ó, estragou meu fone e não me falou. Mas vamos lá. Ah, tá bom. Paciência, né? Assim, ó, na verdade, no outro dia do estudo, eu tinha pensado sobre como é, toda a nossa leitura me levou a pensar como é hoje, numa casa espírita, uma sessão mediúnica, porque aqui se fala, a gente está estudando sobre a vocação, e pelo que a gente está vendo, nas casas espíritas hoje não se faz isso, né? E aí eu tenho pensado como que é, então. E aqui no 22, aqui, ele pergunta, para se manifestarem, tem sempre os espíritos necessidade de ser evocados? E aí me respondeu, então, a minha pergunta. E também que eu imagino que venham, pelo que eu entendi, como a caridade é uma das coisas mais importantes do movimento espírita, eu penso que, então, as sessões mediúnicas são oportunidade para que esses espíritos que estão em sofrimento, enfim, venham, né, poder receber ajuda. Eu só queria saber se é isso mesmo porque eu tenho ficado muito curiosa com como é, de fato, uma sessão mediúnica. Não que é como eu digo sempre aqui, que eu não sinto nada de mediunidade, aí algumas amigas aí dizem que eu nem tenho ideia do que eu posso estar assim, né? Eu estou falando uma coisa que eu nem estou sabendo, mas... Porque assim se falou muito em não evocar, para não virem os espíritos, que os espíritos se passam por bons, né? E daí eu fiquei pensando, mas então qual seria a verdadeira função de uma sessão mediúnica numa casa espírita, se não acolher esses espíritos em sofrimento? Mas aí eu percebo, então, que eu mesmo me respondo a mim mesma que eles vêm por livre e espontânea vontade, então, viriam, né, à casa espírita. Pergunto se o meu pensamento está correto. Pode dizer uma coisa breve aqui, e daí já passar a palavra para outra. Amai-vos e instruí-vos. Com a colocação da Jaque Pouso agora, e essa expressão, amai-vos e instruí-vos. O que nós podemos pensar, então, dessa intercâmbio mediúnico nas casas mediúnicas hoje, os objetivos de uma reunião mediúnica, qual é a questão principal dela, qual é o objetivo, o porquê, como funciona. Então, vamos pensar por esse viés, o amai-vos e instruí-vos. O que pode ser? E também, voltando às questões aqui, daí, Antônia, Vanessa, então, todos nós aqui, aquele que tiver alguma coisa para falar do que foi lido aqui, já sobre o que a Jaque colocou, pode se manifestar.
Não sei se é para responder a Jaque ou é alguma coisa que a gente queira comentar. Tudo de uma vez só. Conforme o coração mandar. O que a Jaque perguntou ali, se a maioria são espíritos sofredores que vêm nos trabalhos mediúnicos, geralmente sim. A maioria são espíritos sofredores que vêm pedir socorro para poder serem aliviados, para poder entender, compreender, porque muitos às vezes nem sabem que morreu, né? Se sentem vivos, mas acha que não morreu, que continua aqui na Terra. E uma das coisas assim que eu achei assim muito importante aqui nesses itens foi aqui o 20, que pergunta aqui: para os espíritos a evocação é uma coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Então, eu achei assim, para muitos são penosos. Como aqui nessa nota diz assim, que há pessoas que às vezes evocam seus parentes para saber sobre as coisas materiais, se vai vender uma casa, como diz ali, se vai ter lucro em algum negócio, se vai ser vantajoso ou não. Aí é muito penoso, porque eu fico imaginando assim um espírito que a pessoa fica fazendo um pedido para um espírito sem saber se ele está realmente bem, em condições de ajudar aquela pessoa que está pedindo, principalmente coisas materiais que a gente não deve pedir, né? Que a gente sabe que não é das coisas mais importantes, vai estar envolvendo aquele espírito com coisas materiais que, sem saber se ele está bem ou não. Ou uma pessoa está doente e a pessoa dizer: fulano, que é um parente, me ajude, me socorre. Mas será que aquele espírito está em condições para ajudar aquela pessoa que está encarnada aqui na Terra? Às vezes a gente, quando não tem conhecimento, a gente pede. Mas a partir do momento que a gente começa a adquirir conhecimentos, a gente vê que não é recomendável a gente pedir ajuda para um parente, um pai, uma mãe, um irmão, sem saber se ele tem condições de vir ajudar, porque eles têm os afazeres dele lá no plano espiritual. Muitas vezes eles nem podem vir nos ajudar. Até mesmo se a pessoa está passando por um problema de saúde, eles podem até enviar um espírito que está em condições, um espírito melhor, assim, para vir ajudar. Às vezes eles não podem vir. Então, eu achei essa nota aqui muito importante para a gente refletir, para a gente pensar, porque é uma coisa assim que a gente tem que analisar bem. Nem sempre pode ser evocado, porque pode ser muito penoso, dependendo do estágio que o espírito está. E um espírito superior, às vezes eles podem nem vir também, né? Mas para eles já não é tão penoso como um espírito que a gente não sabe se está bem ou não. Vanessa. Não, é só complementando ali o que a tia estava falando, no 21 ele diz assim, ó: a evocação é penosa também para os bons espíritos, porque quando eles são chamados inutilmente. Então, como a tia falou, se é para perguntar, será que, sei lá, vou passar no concurso, me ajuda, vou vender minha casa, qual a direção, me separo ou não me separo, por exemplo, coisas da vida, né, do dia a dia, coisas materiais, ele não vai vir. E ele não vem para futilidades. Então, se ele vier, se for evocado e chegar e for para isso, ele vai se retirar. Ou ele não vai vir te atender, ou ele vai se retirar, né? Então, que é o que diz ali na 21. Então, às vezes, tu pode estar chamando e, na verdade, quem está ali é um mau espírito que veio, que está querendo, né, te enganar. E uma coisa que eu achei importante dessa questão do centro espírita nas sessões mediúnicas, né, de serem atendidos maus espíritos, mas às vezes também, pelo que eu entendo, não é só para atendimento da parte do amor, como diz o tio, né, de caridade, tem a questão também da instrução. Então, às vezes podem vir um bom espírito ali para passar algum tipo de instrução numa sessão, né?
Então, pode ser instrução e pode ser a questão do atendimento, pelo que eu estou entendendo. Até um mau espírito pode vir contar uma história também a nível de nos instruir, né? Com a questão do bom espírito também está auxiliando ali, pelo que eu estou entendendo, assim. Não sei se eu estou certa ou não. E quando assim, ó, quando o espírito, ele vem sem ninguém invocar, que ele vem por livre, espontânea vontade, é muito bom. Foi no caso do pai da Vanessa, que ele já veio para me dizer que ia dar tudo certo com a Vanessa quando estava doente, quando estava com problema de saúde, né? Quando ela estava grávida, que quando ela ganhou a Helena, então aí ele veio e me disse, não se preocupa porque vai dar tudo certo, mas ele vem de livre, espontânea vontade, não foi eu que evoquei, aí já é diferente, né? Aí até, inclusive, é bom quando a gente recebe uma notícia assim, porque aí a gente confia mais e aí a gente se tranquiliza. Mas nem sempre a gente pode evocar para saber se vai dar tudo certo ou não, né? A gente não deve evocar, quer dizer. O ponto principal é essa questão da evocação, eu acho, nesse caso, né? Uma coisa é quando eles vêm de boa vontade, para passar uma instrução, para nos orientar, outra coisa é quando a gente chama, fica pedindo as coisas, daí tá errado, daí não pode, né? É perigoso. Alguém mais? Tem mais alguma? Surgiu alguma ideia, alguma observação importante sobre o nosso tema, sobre as questões que estão em estudo? Dona Antônia? Pois todas as questões são muito interessantes, eu estava olhando até, cada uma tem alguma coisa que a gente podia perguntar, mas esse negócio aí das evocações e deles aparecerem sem serem evocados, isso pode acontecer também no dia a dia da gente, né? Quando as pessoas pensam, ai, mas o fulano é uma pessoa tão boa, ele vai me ajudar, assim, assim. Não está sendo na casa espírita, mas naquele momento ela está evocando, e de alguma forma pode estar até prejudicando esse espírito, não é? Se ele não está em condições de ouvir aquele apelo ainda, de ficar preocupado quando ouve, ou acho que quando a pessoa desencarna, daí as pessoas também, os parentes, a gente mesmo, os parentes ficam conversando e pensando que, porque foi tudo tão de repente, e fica lembrando de coisas e coisas. Então, que a gente sempre tem que lembrar das coisas boas, né? Mas para a gente, diante de uma situação. Opa, parece que cortou o som. Caiu. Nesse mesmo... Estão me ouvindo? Dessa mesma ideia da dona Antônia, eu agora, no início do mês, eu perdi uma grande amiga minha. E acho que, assim, eu não perdi pessoas muito próximas, a não ser a minha avó, muitos anos atrás. E foi uma morte, assim, câncer, que é uma doença horrorosa, enfim. E eu me peguei, assim, ela não mora aqui, ela não morava aqui, a gente morou, foi vizinha de porta lá em Santa Cruz do Sul. Ela me ajudou muito com o Henrique, quando o Henrique era pequenininho. E a gente se apegou muito. E a gente tinha falado uma semana antes, assim, sobre essa questão, começamos a estudar sobre as evocações, e aí foi falado isso até da gente ficar pensando na pessoa, mas eu me chamou a atenção, assim, ó, que tudo que eu ia fazer, tudo, eu me lembrava dela, tudo. Sabe, coisas assim que quando ela estava aqui nesse plano, eu falava com ela, a gente tinha contato, assim, mas a gente estava até um pouco mais afastada do que logo que eu vim, que é natural, né? E aí eu fiquei pensando, assim, eu fui lá na casa espírita, eu tentei, assim, conduzir essa história
pedir para que os mentores cuidassem disso, né? Hoje já está melhor, assim, mas logo que aconteceu, e não foi uma coisa de uma hora para outra, porque eu fui visitar ela em julho, eu sabia que a situação era grave, né? Mas é impressionante, assim, eu acho que é um exercício, assim, bem complicado para fazer, sabe? Eu fiquei meio, agora já está fazendo quase um mês, assim, que eu tô mais, assim, me lembro dela também, mas mais tranquila, assim. Não sei se isso, eu penso que não é legal, porque a maneira que ela foi, assim, ela não deve estar muito legal, né? E do jeito que eu conheci ela, que ela não acreditava nas coisas, enfim. Então, assim, ó, é um exercício bem difícil, bem difícil. Eu acho que há poucos dias nós falávamos aqui, se não me engano, foi o Wilson que comentou a questão do luto, a Marcela falou também, o tempo do luto, assim, ó, se uma pessoa que a gente quer bem, que é nosso chegado, que está no nosso convívio, e ela, digamos, viaja e vai morar num lugar bem distante, só esse fato dela ir logo ali, mas a gente tem início, a gente já não fica pensando daquilo, ela foi hoje, né, daí ela se despediu, foi, a pessoa fica com aquele sentimento, no outro dia ela começa a lembrar e depois isso vai passando, vai. Então, essa questão de ter sentimento, desse pensamento, ela é normal. O negócio de ver, digamos, a intensidade e o período de tempo que isso ocorre. Se há uma ligação ao sentimento, houve uma despedida, a gente ainda, com as coisas materiais que a gente já está mais, compreende melhor do que as coisas espirituais, a gente já tem essa dificuldade quando, digamos, um filho, ou alguém bem chegado, muda para uma outra cidade, outro lugar, principalmente distante, coisa assim, um outro país, já fica aqueles primeiros dias. Uma mãe, quando o filho sai, então vai morar no outro país, ou como nós aqui do Sul, vai lá para o norte, que já vai o contato. Então, se aí já, digamos, fica ali uma semana, uma coisa fica meio perdida, agora isso aí, então, por um período, é normal. A gente, com o conhecimento, a gente vai se educando, vai ser. Ah, não, como o filho, não, ele foi por ali, mas é uma experiência da vida dele que ele precisa e vai ter seus objetivos. Ah, desencarnou. Ah, ele foi por ali, passou pela experiência. Ah, é o câncer, a coisa vai. Sei lá, eu falo por experiência própria, porque eu já tive, não foi, claro, não estou comparando, porque graças a Deus não tive esse sofrimento e coisa, e nem. Mas eu digo assim, ó, para muitos o câncer é melhor que uma loteria. Para o crescimento espiritual, às vezes o câncer é muito melhor do que o prêmio de loteria. Então, a cada um, então, é que alguma razão tinha, e que aquilo ali surta o efeito que foi programado, que seja. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que pegar essas realidades, essas coisas assim, e aceitar como uma coisa que acontece todos os dias, com quantidade enorme de pessoas. Então, nós estamos nesse mundo aqui que tem muito isso, porque a gente muito precisa disso ainda. Um dia a gente não vai precisar mais, então não vai ter. Então, nesse momento, é o que talvez era o preciso. Então, é das coisas que assim. Então, como na questão ali que nós estávamos vendo de pedir ajuda para espírito, assim, nós temos aquela instrução no Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, não é nós terceirizar os nossos probleminhas. Então, nós temos que resolver. Então vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, porque se eu me ajudar, que ajuda, às vezes eles não vão vir. Às vezes vão me dar a força para mim conseguir aquilo que eu almejo. Então, é eu que tenho que me ajudar.
Agora, aquilo que está fora da minha força, então daí é fé. Deve ter certeza que, bom, eu fiz a minha parte. Se eu for na casa, se eu for convidar um de vocês me ajudam a fazer um trabalho. Eu tenho aqui na minha casa um trabalho o dia inteiro para fazer. Vocês me ajudam? Se vocês chegarem aqui e eu ficar sentado, vocês fazem o faxinão aqui em casa? Não, se é eu que preciso, eu estou pedindo ajuda. Então, quando chegar aqui, eu tenho que tomar a frente. Daí, é uma coisa, não, eu vim ajudar, daí tá, eu estou, vou ajudar. Eu tenho que fazer, tá, daí eu fico sentado e daí eu pedi ajuda. Eu vou esperar o quê? Então, a gente tem que cuidar disso, que a gente está muito de ficar sentado e querer que os outros nos ajudem fazendo tudo para nós. Então, com os espíritos é diferente? Não, é a mesma coisa. Um de nós desencarnou, daí fulaninho, então me ajuda, nós somos amigos de tanto tempo, ele que me ajudar. Então, quando ele, às vezes ele tem que querer me ajudar, mas também, se eu ficar sentado, ele vai dizer, não, não é assim que funciona. Mais alguém? Mais alguma observação? Bom, eu, ouvindo você falar, né, Marino, eu vejo isso muito como uma desidentificação, um esquecimento da nossa natureza, né, nossa real natureza. Então, a dor, ela vem como um aviso, né, é como se fosse um aviso, o corpo, ele sente antes da mente, o corpo avisa antes o que o pensamento já sentiu, vamos supor, pensou, vai se manifestar no corpo. Só que nós, muitas vezes, negligenciamos, né, os primeiros sinais e negamos por desconhecimento, por falta de autoconhecimento, por falta de conhecimento e depois de transformar esse conhecimento em autoconhecimento. Então, muito tempo negligenciado, chega a doença. O nosso inconsciente, ele se manifesta, e isso vai de vidas e para outras vidas também, né? Tudo aquilo que a gente não entrar em sintonia, não entendeu o aviso, né? E muitas vezes é por o nosso desconhecimento mesmo. Mas aqui, voltando ao nosso estudo, eu achei muito interessante, né? É muito conteúdo que tem aqui, como a Antônia falou, para a gente elaborar, compreender, mas eu aprendi muito, assim, lendo hoje isso aqui, porque eu entendi assim, né, que muito tem a ver, então, primeiro o nosso pensamento, tudo, se a gente for ver o livro dos espíritos, dos médiuns, ele volta sempre ao que nós pensamos, e é o nosso pensamento que acaba atraindo a espiritualidade, espíritos de acordo, que estão em ressonância com aquele pensamento, ou estão em desacordo, né? Eu nem gosto de falar espíritos maus ou espíritos bons, porque todos são espíritos como nós, apenas eles não estão mais na carne. O que vai atrair eles para nós? É os nossos pensamentos, é o nosso desequilíbrio emocional. E eu achei interessante, assim, a questão da evocação, porque a importância que tem, né, o que eles dizem aqui, o espírito vai atender, sim, mas quando for um grupo que se reúne com hora marcado, eles vêm voluntariamente. Por quê? Porque é um momento que todos estão em conexão ali, né, então, na mesma sintonia, com o mesmo objetivo. Eles podem vir de improviso? Podem, também, mas também não para aquelas pessoas que nunca, né, eu entendi aqui lendo que, eu nunca tive um pensamento que entrou em ressonância com uma espiritualidade benevolente, né, com o amor, por exemplo, e daí, de repente, eu chamo, eles também podem até atender, mas não vai ser como quando a gente entra em sintonia, em pensamento com eles o tempo todo, inclusive fala aqui, né, sobre isso. Eu achei interessante também a questão que ele fala da virtude dos talismãs, né, porque ele fala assim que é inútil, porque, na verdade, a espiritualidade não é influenciada pela matéria, mas nós somos. Então, quem é que precisa, muitas vezes, de talismã, ou quem que tem essas necessidades, ou quem que coloca essa energia num talismã? Somos nós, mas o nosso ego, ele também tem necessidades. Qual é a nossa função aqui? Equilibrar as necessidades do nosso ego, que é o nosso eu inferior, com o nosso eu superior, que seria o nosso self, né? Então, tá tudo bem também. E tem virtude esses talismã.
mas não vai existir se as pessoas não têm esse bom pensamento ou essa bondade no coração, né? Daí ele fala também dos cérebros fracos, o que atrai as coisas, né? O que propicia esses momentos. Então, tem tudo sintonia com isso também, nosso caráter, o motivo, tudo isso é importante, né? Ele fala ali também, olha, um espírito frequentemente não tem motivo para vir um chamado no desconhecido, ou seja, a espiritualidade é como nossos amigos afins aqui, eles têm afinidade, vai vir quem tem afinidade com aquilo que a gente está em ressonância. Então, a importância de nós nos equilibrarmos, as nossas células, o nosso pensamento, tudo, porque tudo isso vai entrar em contato com eles, né? Daí eles falam dos espíritos também que vêm, que podem muitas vezes, ali fala na diferença, né, entre os bons e os maus, e ele diz que não vêm de boa vontade, senão quando esperam dominar e enganar os maus, né? Então, ou seja, novamente, o meu pensamento, a minha ressonância, a minha sintonia, que também pode atrair os maus. O que mais que eu achei interessante aqui? Aqui eu achei interessante a 22, que ele fala assim, se eles têm sempre necessidade de serem invocados, né, que eles precisam ser invocados, e ele diz que não, eles se apresentam muitas vezes sem serem chamados até como prova de boa vontade. E outra coisa que eu entendi aqui, daí se eu estiver enganada depois vocês podem me auxiliar, o Wilson, o Marino, que ele fala inclusive disso, né, de quando a gente atrai um espírito que não tem uma vibração boa, que muitas vezes pode ser permitido isso também para o nosso aprendizado. E ele fala ali na 24, né, que é o pensamento que atrai. Então, como que a gente para, inclusive, né, quando é que a gente é que precisa não escutar mais isso? Não é uma tarefa fácil, né, eu digo sempre que é desafiadora. Mas ele fala que tudo que a gente fizer do fundo do coração, com intenção, com bons pensamentos, com bondade no coração, a gente vai ter essa parceria, né? Eu vejo como uma parceria com a espiritualidade que está sintonizado com isso. Aqueles que não estão, é como os encarnados aqui que estão na ilusão, eles não estão vendo e eles estão em desequilíbrio. Mas, resumindo, todos nós temos a centelha divina, né? Todos nós vemos da mesma essência e temos o mesmo potencial humano. Só que muitos esqueceram disso e precisam lembrar de quem são. E nós que temos essa consciência, estamos buscando esse aprendizado, precisamos buscar, inclusive, manter isso, porque é muito fácil, né, de a gente também recair, de a gente errar, de a gente entrar em desequilíbrio. Então, a importância de a gente começar a fazer essa edificação interna, né, nós nos ficarmos firmes com nós, para nós sustentar a presença da espiritualidade benevolente que quer se manifestar através de nós. Ele se manifesta através de nós, né, como uma ferramenta. Então, a importância de a gente buscar também manter essa ferramenta limpa, para que isso possa acontecer. E isso vai também entrar em ressonância com encarnados aqui. O que a gente atrai? O que eu estou atraindo na minha vida? Né, que tipo de amizade, que tipo de pessoas, que tipo de experiência, e nós ficar sempre alerta também para a gente nunca se identificar com a experiência, porque às vezes quem se identifica com a experiência são nossas carências do nosso ego desestruturado, nossas carências da infância, nossas experiências, porque o inconsciente ele é uma memória. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar, assim, inconsciente é uma memória, e ela pode vir sempre dessa vida ou de outras. Quem que precisa tomar consciência disso é nós, para nós poder direcionar e mudar, muitas vezes, aquele padrão que vem de várias vidas, né? É isso. É que eu vejo que você está se preparando ali, eu vou fazer uma pergunta para o Wilson agora, que daí, quando ele for fazer, daí ele se manifestar, já. Nós sabemos que o Wilson, nosso irmão Wilson, é um espírito sério. Wilson, como você sentiria se eu te convidasse para nós para uma conversa e essa conversa fosse de assuntos levianos, de piada leviana, de coisa não edificante, uma coisa leviana mesmo, sem frívola.
como ia se sentir. Então, nós até chamássemos para essa conversa e daí, quando viesse para conversar, nós começássemos nesse tom de conversa, como ia se sentir. E daí faz uma relação disso com, se fosse o espírito Wilson desencarnado. Qual seria a diferença? Qual seria o sentimento? Respondendo a tua pergunta, Marina, não há diferença. Uma vez eu passei por uma experiência, eu era, na época, se não me engano, presidente da ARAD, extinta Associação Rio Grandense de Apoio ao Diabético, e fui chamado a uma rádio para falar de assuntos sérios sobre o diabetes. E tem um assunto que é sério também, mas na forma que é colocada, no sentido de até humilhar quem está sujeito àquela situação, que é a possibilidade da disfunção erétil. E a pessoa olhou aqui, falou sobre isso rindo, e eu abordei o assunto de forma séria. Nós podemos falar sobre um assunto de forma séria, instrutiva, orientando as pessoas de como proceder para evitar estar sujeita a essa situação. Já que eu falei sobre o diabetes, porque o diabetes é uma doença degenerativa, e a gente tem duas escolhas. Ou a gente se disciplina e convive com ele, enquanto a medicina não nos fornece um meio de contorná-lo de forma definitiva, ou a gente segue a vida sem disciplina e se submete às consequências degenerativas que fatalmente podem até resultar na desencarnação antecipada da pessoa. Quanto ao tema de estudo de hoje, ainda concluindo a manifestação do Marino, a gente não se sente bem e só vai, como nesse caso, não fui convidado especialmente para aquele assunto, eu fui convidado para falar sobre diabetes, o assunto era sério, mas mesmo quando a gente é convidado para assunto sério pode acontecer, e com o espírito também pode acontecer. Ele vai ter que fazer os mesmos recursos, ou bem melhores, porque os espíritos superiores que se encarregam dessa tarefa são bem mais avançados, né? Para, como dizem, fazer do limão uma limonada. Mas a pessoa não aceita se o objetivo é para divertimento específico, para coisas frívolas. Na sociedade, às vezes, por questões até de convívio, nós participamos de festas sociais, de grupo de trabalho, por exemplo, que a pessoa, se ficar sempre fugindo, vai dar uma má impressão e até uma desarmonia do convívio com o grupo. Mas quem assim procede e é uma pessoa que não é muito afeita a essas frivolidades, ela se sente incomodada e quanto mais cedo possível ela se retira do ambiente. Então vai lá só para marcar presença e se retira. E não alimenta o tipo de conversa quando presencia. E quanto ao assunto do dia hoje, a Antônia fez uma observação muito importante que a Maristela frisou ali. Ela disse que todas as questões são interessantes. Todas as questões que nós aqui ouvimos a leitura e acompanhamos são importantíssimas, porque, volto a frisar, este livro é um manual para quem pretenda ou está atuando na área da mediunidade, e mesmo para quem queira entender os fenômenos espirituais que acontecem ao seu redor e consigo mesmo todos os dias. E nós adotamos essa leitura de alguns tópicos e eu sugiro que nós abordássemos questões por questões para aprofundarmos a questão, para que todos pudéssemos expor a nossa compreensão, a nossa interpretação da leitura feita e também as nossas dúvidas para as abordarmos ponto por ponto. Porque ele vai do simples para o complexo, vai aprofundando a questão. Kardec não esgotou o assunto, permitindo que as obras complementares ou suplementares, que eu prefiro dizer, nos esclareçam melhor sobre o assunto, porque ele não tinha tempo suficiente, ele tinha uma encarnação, e o Espiritismo não se aprende numa só encarnação, nem sei se é possível aprender toda a sua profundidade. Mas aqui é específico da questão da comunicação com os espíritos, da evocação.
E esse tempo é específico sobre isto, o que nós devemos fazer. E uma das questões aqui abordadas, eu não vou pegar tópico por tópico, porque não falta tempo, foi a questão das SERGs. Eu compartilhei no grupo de estudo ali o que eu pude captar sobre o assunto, buscando inclusive na internet. A federação não é que ela proíba, ela não recomenda. E daí o principal razão por não recomendar, eu até notei aqui, ó, das evocações. A Federação Espírita e a maioria das federativas do Brasil, né, que são as federações de cada estado, não recomendam a prática da evocação, o chamamento direto, que a evocação é isso. Quando a pessoa faz uma sessão mediúnica, já evoca de forma geral os espíritos que estão em condições de se manifestar e que há necessidade de manifestação. Mas quando se nomina um tal ou qual espírito que deseja receber a sua comunicação, então não é recomendado, por razões de segurança doutrinária, moral e pedagógica, focando em reuniões mediúnicas educativas e assistência. Ou seja, as nossas reuniões mediúnicas, a maioria é a educação. Primeiro, das pessoas que integram o grupo, porque nós precisamos sempre de educação. Nós estamos numa fase de aprendizado. Ainda não aprendemos. Quando nós aprendermos o suficiente, não precisaríamos mais reencarnar nesse planeta. Nem mesmo num mundo de regeneração, que é o tão ansiado, a tão ansiada fase que a Terra já está a passos largos avançando. Mas muito além. E nós podemos fazer isso com o exercício frequente das experiências no convívio com o semelhante e desse processo educativo do reforço do aprendizado teórico. Por isso que antes das reuniões mediúnicas, a maioria faz uma leitura de uma obra fundamental e alguns comentários a respeito, e depois passa especialmente para a prática mediúnica. Então a FEB e a FERGS também não recomendam a evocação, a não ser em casos específicos, com fim útil, como recomenda o nosso estudo. Outro ponto, bom, a cremação eu botei ali porque não faz parte do nosso estudo, não vamos ficar falando muita coisa fora do estudo, em foco, né? A Maristela abordou também a questão dos objetos. E o que Kardec diz aqui? A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam, jamais existiu. Então não existe virtude, a virtude não está em objeto, nem mesmo na posição das mãos, em nada disso. Não é formal. A virtude é pessoal e coletiva quando o grupo tem uma certa harmonia e condições adequadas ou minimamente adequadas para o trabalho. Aí sim há virtude, mas não em objetos. E aqui quanto aos lugares lúgubres e horas indevidas. O que são lugares lúgubres e hora indevida? Nos remete àquelas cenas em que as pessoas, a gente vê muito em filme, fazem experiências em cemitérios ou casas abandonadas e à meia-noite, como se isso fosse um horário mágico, né? E daí a resposta é: esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. Uma pessoa que acredita nesse tipo de coisa, de horário e de lugar, ela é extremamente sujeita a influenciações perniciosas. E aqui diz quando não perigosa. E por que perigosa? O espírito vai atacar a pessoa? Não, aqui fala que é pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. E quando o cérebro... O que é cérebro fraco? Cérebro fraco é aquele que tem uma organização neuronial não adequada. Ele não está falando aqui da vontade. É cérebro mesmo, é orgânico. E o cérebro fraco, ele está sujeito a um desarranjo tal que a pessoa entra em demência mental, física. Não é uma obsessão, mas é uma porta para a obsessão. Porque quando o nosso cérebro está debilitado, que ele não recebe energia suficiente, seja a glicose, por exemplo, eles têm maior acesso, porque nós
já temos a nossa autocensura debilitada. Então a gente sabe o que é correto, a gente tem os nossos princípios, mas temos que usar a censura por enquanto, porque ainda não introjetamos esses princípios como virtudes, ainda somos sujeitos às tentações, entre aspas, né, porque são as vontades de fazer coisas que sabemos que são equivocadas, e eles se aproveitam e fazem com que nós caiamos nessas tentações, nesses desequilíbrios, e aí pode até se instalar uma obsessão. O que mais temos importante? Dias e horas mais propícios para a evocação. Não tem dias e horários propícios. Qualquer horário da semana que se marque pode ser adequado quando se pretenda fazer a evocação. Da mesma forma, a sessão mediúnica. Foi falado aqui já sobre isso, mas é importante lembrar que os espíritos têm compromissos. Eles não estão lá simplesmente esperando que alguém os chame para fazer alguma atividade útil. Eles têm uma espécie de agenda, tem tudo programado. Quando um grupo se reúne, então, como é que aparecem espíritos para trabalhar? Porque nós temos sempre ao nosso lado o nosso mentor espiritual, o guia espiritual, está sempre conosco. Então, ele serve como nosso intercessor. Nós não precisamos recorrer a parentes desencarnados porque estavam muito próximos a nós e nos amávamos e ainda nos amam e nós os amamos, acreditando que seja um meio mais eficiente. Primeiro, nós não sabemos o grau evolutivo deles e as relações espirituais deles com outros para interceder em nosso nome. Mas o nosso mentor espiritual tem essa tarefa, recebeu de Deus. Então, ele é o nosso intermediário. E se nós decidirmos fazer um grupo num determinado dia e horário, o mentor espiritual de cada um dos integrantes vai buscar espíritos que estejam em condições e possam agendar um horário específico para estar conosco. Daí a importância de preservar o início e fim do horário pré-determinado. Não que numa eventualidade, mas não de forma costumeira, não se extrapole o horário de término quando se está socorrendo um espírito em sofrimento. Mas eles, sabendo do horário, eles trazem para o ambiente os espíritos que estão já orientados ou assistidos de forma suficiente para fazerem dentro do tempo hábil. Mas volto a frisar, isso não é uma fórmula definitiva. Tal horário, vamos encerrar. Pode ser até uma agressão. Em certas oportunidades, há necessidade. Isso tanto no mundo espiritual como no encarnado. Eu já relatei para vocês, em palestras inclusive, de uma pessoa que me procurou ao final de uma palestra pública, um encarnado, relatando o seu sofrimento e as suas ideias até de suicídio. Como é que eu ia dizer, ó, já terminou o expediente, o pessoal está indo embora, todo mundo foi embora. Fiquei só eu lá porque eu tinha a chave da casa. E lá fora ficaram a minha filha, que estava nos visitando com seu antigo companheiro, e a minha prima Sônia. E eu não podia dizer para ele, ó, vamos encerrar. Eu fiquei ouvindo e pensando no que dizer para ele. Quais as respostas? E certamente a gente é assistido nesse momento. O nosso cabedal de conhecimento é utilizado e nos vem, aflora a memória, o que dizer, pelo nosso guia espiritual, pelos espíritos que estão vinculados à casa e também pelo guia espiritual da pessoa que nos procura. Tanto é que dias depois, algum tempo depois, ele nos procurou dizendo que tudo estava bem, tudo tinha se encaminhado, ele estava feliz e, como tinha tempo de se aposentar, se aposentou e voltou para sua terra. Prometeu que um dia voltaria a nos visitar, mas isso não é importante, o importante é que ele ficou bem. E assim como nós procedemos em relação a ele, também devemos proceder em relação aos desencarnados. Marcar um dia e horário, mas se for necessário, passar. Mas não fazer disso uma regra. Às vezes as questões são tão fúteis que não precisam extrapolar o horário. Eu vou parar por aqui porque nosso horário já expirou, né, Marina? Mas então tá. Pelo horário, como disse o Wilson ali, nós já ficamos com boas questões para a gente estudar, para a gente analisar. Daí, eu só quero, depois da prece aqui de encerramento, ter 5 minutinhos só para nós conversar sobre o nosso encontro de domingo que vem. Então, nós já vamos pedir. Alguém gostaria de fazer a prece hoje, se sente inspirado?
Vanessa, não gostaria de fazer a prece para nós hoje? Posso fazer? Tá. Então, gostaríamos de agradecer esse momento de estudo, esse momento de cura, esse momento de aproximação com nossos anjos da guarda, com os espíritos superiores, no momento que a gente aprendeu um pouco mais sobre a doutrina espírita, para que a gente possa aplicar esses ensinamentos na nossa vida, possa aplicar esses ensinamentos futuramente como médiums, que a gente possa ser cada vez pessoas melhores. Agradecemos, então, esse momento em que a gente ficou em harmonia, vamos colocar esses ensinamentos ao longo do dia, ao longo da nossa semana, e que Jesus Cristo possa estar conosco, nos protegendo, nos orientando, nos mentorando, junto aos nossos espíritos mentores, e que a gente tenha uma ótima semana em comunhão, todos juntos, pensando no caminho do bem. Que Jesus proteja nossos familiares, nossos lares, e que a gente tenha uma excelente semana. Agradecemos essa oportunidade, que Deus nos coloque no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Que seja. Que assim seja. Bom domingo, pessoal. Obrigado.